Graça e paz, ovelhinha de Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje a tia vai falar para vocês a historinha de Daniel. Primeiro vamos estar fazendo uma oração, tá? Soberano Deus, damos graça ao Pai por mais uma semana iniciada, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir nosso coração, que o Senhor possa abrir nossa mente, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a sua palavra, Senhor Jesus. Nos dê entendimento, ó Pai, e obrigado por tudo, Senhor Jesus. Ó soberano Deus, Criador do céu e da terra, a tudo damos graças, Senhor Jesus. Somos gratos por tudo. Muito obrigado, Pai. Agora a tia vai contar a historinha para vocês de Daniel. Daniel era um jovem de Israel que foi levado cativo para a Babilônia, mas Deus o acompanhava em tudo que ele fazia. Que é Daniel. Daniel, ele foi nomeado para reinar junto com o rei. Ele era um dos governadores. Daniel, no versículo Daniel 6, versículo do 1 ao 28. Mas a tia vai começar a falar para vocês do 3, tá? Do versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. De tão ele era inteligente, ele era obediente, ele era íntegro, ele tinha todas as qualidades. E Deus, e a qualidade melhor ainda é que Deus o acompanhava em tudo que ele fazia. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel. Os outros conselheiros, governadores que viviam lá no palácio, eles procuravam de tudo para acusar Daniel, os administradores governamental. Mas nada eles conseguiam. Eles não achavam nada que ele pudesse fazer de errado para acusá-lo, porque eles queriam tirar ele. De qualquer jeito, eles queriam tirar ele de lá do reinado, né? Porque tinha muita inveja de Daniel. Eles tinham muita inveja de Daniel. Finalmente, esses homens disseram. Daí eles falaram entre eles, né? Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Porque lá antigamente eles adoravam, eles faziam uma estátua, eles adoravam aquelas estátuas, eles adoravam ao rei deles e eles não adoravam ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. Eles não adoravam o Deus de Israel, eles adoravam qualquer coisa, menos o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Eles não adoravam. E Daniel foi para lá, ele era homem de perseverança, ele orava, ele não deixou de orar a Deus, mesmo no palácio lá que ele estava lá, tinha riquezas, tinha comidas boas, Daniel não negava ao Deus dele, que é o Deus de Israel, que é o nosso próprio Deus. E com isso, eles ficaram com muita inveja de Daniel. Então, o que eles fizeram? Todos os supervisores reais e os prefeitos e os satrapas
os conselheiros e governadores, concordaram e que o rei Dário, emitisse um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, o rei, eles podiam orar só pelo rei, não podia orar para Deus nenhum, para nada. Ou seja, a pessoa que fosse orar para outra coisa, né? Fosse orar para o Deus de Daniel, que fosse orar para qualquer coisa, a não ser para o próprio rei, seria jogado na cova dos leões. O que aconteceu? Agora o rei emite um decreto. O rei assinou um decreto para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então ele assinou a lei, essa lei que não podia adorar 30 dias, orar 30 dias para outro Deus, para outra coisa, a não ser para ele. Aí ele caiu nessa, né? Fizeram uma cilada para Daniel, né? Eles já fizeram tudo isso pensando. Falaram, acho que eles pensaram, Daniel não vai parar de orar, né? Nós vamos ter que pegar Daniel para jogar ele na cova do leão, né? O que aconteceu? Ele assinou o decreto, tudo. Quando Daniel soube disso, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas, onde ele ficava, as janelas davam lá para o lado de Jerusalém. E ele orava. 3 vezes por dia, Daniel orava. 3 vezes por dia ele orava e ajoelhava, ele orava, agradecendo a Deus, como costumava ele fazer. Como ele costumava fazer, ele orava 3 vezes ao dia para Deus. Então, aqueles homens, o que fizeram? Foram lá bem devagarzinho, escondidinho, foram lá ver se encontrava Daniel. Chegando lá, eles encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Porque Daniel, ele não era de reclamar, ele não era de blasfemar, ele não era de murmurar. Daniel, ele era homem de oração. Assim, o que eles fizeram? Viram Daniel orando, correram e foram falar para o rei. No versículo 12, assim foram falar com o rei, acerca do decreto real. Falaram para o rei, tu não publicaste um decreto? 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, o rei seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então, eles disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te ouviu, não te deu ouvidos. O rei nem ao decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, dos governantes lá, dos homens, né? Estavam querendo pegar Daniel de qualquer jeito. O rei ficou muito contrariado, porque o rei gostava muito de Daniel. Gostava muito de Daniel. E como estava decidido a salvar Daniel,
Ele estava decidido a salvar Daniel, porque ele não esperava que eles tinham armado essa emboscada para pegar Daniel, né? Mas, infelizmente, conseguiram pegar Daniel. Daí, ele pegou, estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol. Ele falou, até o pôr do sol vou tentar salvar Daniel. Fez todo o esforço, o rei fez todo o esforço para tentar salvar o Daniel, para poder livrá-lo. Mas o rei não conseguiu também, porque o rei já tinha assinado aquele decreto. O rei assinou o decreto, né? Que eles fizeram o rei assinar. Então, não teve jeito. Não teve jeito. Mas os homens lhe disseram, né? Lembra, ó rei, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou editado do rei pode ser modificado. Aí lembraram o rei que nenhum decreto podia ser modificado, porque ele já tinha assinado o decreto. Então, o que o rei fez? Mesmo com o coração apertado e triste, porque o rei estava triste. Então, o rei deu ordem para que eles trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que só o Deus dele poderia salvar ele. Só o Deus dele poderia continuamente a livrar. Que só o Deus dele, que ele serve, poderia livrar ele da cova do leão. Então, o rei deu ordem, né, para que eles trouxessem Daniel. Então, eles pegaram, trouxeram Daniel e jogaram Daniel na cova do leão. Na cova do leão. Sem dó e sem piedade, né? Porque é isso que eles estavam querendo, né? Agora, pensem vocês. Daniel sendo jogado na cova do leão, o que ia acontecer? Os leões iam devorar Daniel, porque com certeza os leões estavam morrendo de fome, né? O que eles fizeram? Tamparam a cova do leão com uma pedra e o rei selou com o seu próprio anel e com os anéis de todos os seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Quando o rei voltou para o palácio, o rei ficou muito triste. Ele ficou muito triste mesmo. Logo ao alvorecer, daí o rei ficou muito triste a noite todinha, ele ficou triste. Mas o que Daniel fez? Você se lembra que a tia falou? Que Daniel era homem de oração. Daniel dobrou o seu joelho e começou a orar a Deus. E Deus enviou um anjo lá na cova do leão. Enviou um anjo, porque Deus era com Daniel. Enviou um anjo e o anjo tampou a boca dos leões. Nada aconteceu com Daniel. Daniel até dormiu com eles, acariciou os leões. Olha a fé de Daniel. E Deus não permitiu que acontecesse alguma coisa com Daniel. Assim é conosco também. Se nós temos fé em Deus, e se não for da vontade de Deus, se a gente pedir algo para Deus, Ele nos dá também. Que o Deus de Daniel é o mesmo nosso Deus também. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus do amanhã. Então, nosso Deus ouve as nossas orações.
E nós temos que ser perseverantes. Nós temos que orar mais. Nós temos que buscar mais. E mesmo se Deus permitisse que Daniel, que os leões comessem Daniel ia para a glória um dia. Por quê? Porque ele é homem de Deus, ele é homem de oração. Mas Deus não permitiu que Daniel fosse devorado pelos leões. Então Deus enviou o anjo para Daniel. E Daniel continuou com os leões. E no capítulo 19, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. O rei estava angustiado, estava triste. A noite toda ele não quis comer, ele não quis beber, ele não quis fazer farra, porque lá no castelo era uma farra só, a noite toda. Era farra, era bebida, era dança, era tudo a noite toda. Mas o rei ficou muito triste, porque ele gostava muito de Daniel. Quando ele se aproximou aqui na cova do leão, ele chamou com a voz aflita. A Bíblia que fala no versículo 20, que ele chamou Daniel com a voz bem afogante, uma voz aflita, e chamou Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? E Daniel, lá nas covas do leão, respondeu. E Daniel respondeu para o rei: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito alegre, o rei ficou muito alegre. O rei ficou muito alegre, ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tirou da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, que ele estava do jeito que ele entrou. Daniel saiu da cova do leão, ele não teve nenhum ferimento, pois Daniel ele tinha confiado em Deus. É isso que nós temos que fazer, confiar no nosso Deus. E por ordem do rei, o que aconteceu com aqueles governantes lá que fizeram isso com Daniel? Eles foram atirados na cova dos leões e eles não tiveram a mesma sorte que o Daniel. Então o rei Dário, depois disso, escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciam ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus, que é o Deus de Israel. Pois ele é o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Aí ele escreveu aqui no versículo 27, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reino de Dário e Ciro da Pérsia. E a Bíblia conta que Daniel continuou firme.
Daniel nunca parou de orar, continuou firme, orando. Diante dessa história, podemos concluir que Deus não quer nos tirar da cova dos leões, mas Deus quer que onde é que passamos, por onde formos, onde nós estivermos, que nós devemos sempre confiar nele. Nós devemos sempre confiar em Deus, porque Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com nós. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Daniel, ele era um jovem que decidiu agradar a Deus. Ele não quis saber de outras coisas. Ele não quis saber das coisas do mundo. Ele quis saber de agradar a Deus. A história de Daniel nos ensina que nós temos que ser perseverante, nós temos que ser grato a Deus, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, todas as noites, todos os dias nós temos que agradecer a Deus, não podemos. Nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais. E nós temos que agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você vê, por causa da inveja, né? Eles queriam de qualquer jeito procurar qualquer coisa para derrubar Daniel. E eles conseguiram. Conseguiram derrubar Daniel, mas quem foi derrubado foi eles. Então a Bíblia também nos ensina que nós não devemos ter inveja de outras pessoas. Nós temos que ajudar as outras pessoas. Nós não temos que ser ambiciosos, nós não temos que querer o que outra pessoa tem. Nós temos que agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Nós temos que agradecer a Deus pela vida daquela pessoa ser próspero. Nós não temos que ficar com inveja das pessoas porque elas têm as coisas. De repente nós não temos, ela tem. Então, nós temos que agradecer a Deus, porque assim que Deus abençoa aquela pessoa, Deus também vai nos abençoar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloriam e não se orgulham. Então, nós não temos que ter inveja das pessoas. Você vê, por causa da inveja que aconteceu com Daniel. Mas, no fim, Daniel saiu ileso, porque Deus era com Daniel. Assim, Deus também é conosco. Tá? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus. O dia vai fazer uma oração para estar terminando, tá bom? Soberano Deus, obrigado por essa palavra, Pai, que possamos buscar mais a Ti, Senhor Jesus, que possamos, ó Pai, orar mais. Desperta, ó Pai, aqueles que estão dormindo, Senhor Jesus, desperta, ó Pai, aqueles que estão longe de Ti, Senhor Jesus, incomoda, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, Senhor Jesus, esteja com eles, ó Pai. Gostaria agora, ó Pai, de pedir, Senhor Jesus, por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, Pai, aquelas pessoas, Senhor Jesus, que não buscam o Senhor, ó Pai, que eles possam estar buscando, que eles possam crer na palavra, que eles possam crer em Ti, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, obrigado por essa semana que se inicia, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Tchau. Tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.